O apartamento 7 bytes estava sempre em silêncio. Um silêncio denso e opressor que fazia os poucos vizinhos que moravam no prédio se perguntarem se havia alguém morando lá. Mas era Arthur, um homem que vivia preso em seu próprio inferno particular. O Bell não se lembrava de quando começou, mas as sombras surgiram gradualmente. No início, eram apenas manchas na visão periférica, vultos que desapareciam ao se focar. Arthur os ignorava, atribuindo-os ao cansaço ou ao estresse, mas elas cresceram. Manchas se transformaram em formas indistintas, espreitando nos cantos escuros de seu apartamento. Ele começou a notar um padrão. Elas só apareciam quando ele piscava. Quando seus olhos se fechavam, mesmo que por 1 milésimo de segundo. E o medo começou a corroer sua mente. O medo de fechar os olhos. À noite, a tortura era excruciante. Deitado em sua cama, ele mantinha os olhos arregalados, fixos no teto. Qualquer piscar, qualquer mínima interrupção de sua visão, e elas estariam lá. Ele podia sentir a presença delas, um frio rastejante que parecia vir do mais profundo abismo. Elas não faziam barulho, não falavam. Apenas observavam, mas a maneira como observavam era o que enlouquecia Arthur. Era uma fome silenciosa, uma paciência infinita. Ele sabia que elas estavam esperando pelo momento em que ele sucumbisse. O momento em que a exaustão o vencesse e ele finalmente fechasse os olhos por tempo suficiente. A privação de sono transformou em uma casca de homem. Seus olhos estavam vermelhos e injetados, sua pele pálida e tensa. Pequenos tiques nervosos se desenvolveram, sua mente oscilando entre a realidade e o delírio. Bom dia. Enquanto tentava preparar um café, ele piscou. Foi um piscar involuntário, um reflexo do cansaço extremo. E então, elas estavam lá, mais perto do que nunca. Não mais sombras indistintas, mas formas grotescas e disformes, com apêndices retorcidos e olhos que pareciam buracos negros. Arthur gritou, um som rouco e desesperado que ecoou no silêncio do apartamento. Ele jogou a xícara no chão, o som do estilhaçar rompendo a quietude. Ele se encolheu contra a parede, os olhos fixos nas criaturas, o coração batendo como um tambor em seu peito. Elas não avançaram, elas apenas o observavam. Aquele olhar faminto, expectante, o Bell percebeu algo terrível. Elas não queriam machucá-lo fisicamente, elas queriam sua sanidade. Elas se alimentavam de seu medo, de sua privação de sono, de sua mente em colapso. Os dias se arrastavam em uma névoa de terror e exaustão. Arthur tentava se manter acordado, mas seu corpo estava falhando. Ele começou a ver as criaturas mesmo com os olhos abertos. Elas se mesclando com o ambiente, tornando-se parte da mobília, das paredes. De certa manhã, a luz fraca do amanhecer filtrava pela janela. Arthur estava sentado no chão, encostado na parede, os olhos ardendo, a visão embaçada. As criaturas estavam por toda parte, flutuando, rastejando, observando. Elas pareciam mais sólidas agora, mais reais. Bell sabia que estava no fim. Sua mente não aguentava mais. Bom pensamento lhe ocorreu, um pensamento tão assustador que fez um arrepio percorrer sua espinha. E se elas não fossem apenas visões? E se elas fossem reais? E se elas estivessem lá o tempo todo, apenas esperando que ele as visse? E com um último resquício de força, Arthur se levantou. Ele cambaleou até a janela, a luz do sol atingindo seu rosto embaçado. Ele olhou para o mundo lá fora, um mundo que ele havia evitado por tanto tempo. Então, ele fechou os olhos, e não foi um piscar. Foi um fechamento lento e deliberado, a escuridão o envolveu. E no momento em que seus olhos se fecharam,
ele ouviu. E não um grito, não um rugido, mas um som de alívio. Um som de saciedade. E então, o silêncio voltou. Um silêncio diferente agora, um silêncio final. Pinou o apartamento e a porta estava destrancada. Quando os vizinhos, preocupados com o silêncio excessivo, finalmente encontraram Arthur no chão, imóvel, com um sorriso distorcido e sereno no rosto. Seus olhos estavam bem abertos, fixos no vazio. Mas agora não havia medo neles, apenas escuridão. Ninguém nunca entendeu o que aconteceu com Arthur. Mas os poucos que ouviram sua história sussurravam sobre as entidades do escuro. E sempre, sempre alertavam: nunca feche os olhos para elas. Porque às vezes, o que você não pode ver é o que realmente te consome.